No princípio, quando o cosmos ainda era um vasto vazio, Deus pairava sobre as águas escuras do caos. Em um sopro divino, ele decidiu criar a luz, separando-a das trevas, dando origem ao primeiro dia. Assim, nasceu a luz que iluminaria o universo. No segundo dia, Deus moldou os céus, separando as águas superiores das inferiores. Os vastos oceanos e rios começaram a fluir, formando mares e oceanos que cobririam a extensão da terra. Os céus foram adornados com estrelas cintilantes, a lua para governar a noite e o sol para governar o dia. No terceiro dia, a terra emergiu dos mares, coberta por vegetação exuberante. Deus criou as plantas, árvores e flores, dotando-as de uma beleza única. Campos verdejantes e montanhas majestosas surgiram, oferecendo um espetáculo deslumbrante aos olhos divinos. No quarto dia, Deus criou as criaturas celestiais. Pássaros graciosos cortaram os céus, enquanto o reino celestial ganhava vida com a diversidade de aves, cada uma única em sua beleza e habilidades. Os mares foram povoados com criaturas fascinantes, desde os menores peixes até os majestosos gigantes marinhos. No quinto dia, Deus voltou sua atenção para a terra. Ele moldou os animais terrestres, desde os pequenos insetos até os grandes mamíferos. A terra estava repleta de vida, cada criatura desempenhando seu papel na dança harmoniosa da existência. No sexto dia, Deus contemplou sua obra com satisfação, mas ainda não havia culminado sua criação. Ele decidiu criar a joia de sua obra, o homem e a mulher. Moldados à sua imagem, Deus concedeu-lhes inteligência, emoções e livre-arbítrio. Confiantes em sua sabedoria, Deus deu aos humanos a responsabilidade de cuidar de sua criação. No sétimo dia, Deus descansou, contemplando a beleza de seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou como o dia do descanso, marcando o início do ciclo semanal. Assim nasceu ao mundo um testemunho do poder criativo e do amor divino, onde a ordem e a beleza se entrelaçam na tapeçaria da existência. Com o advento da humanidade, Deus dotou suas criaturas de uma dádiva especial, a capacidade de escolher, criar e amar. Ele os colocou em um jardim paradisíaco chamado Éden, oferecendo-lhes uma convivência harmoniosa com a natureza e entre si. No entanto, junto com o presente da liberdade veio a responsabilidade de fazer escolhas sábias. Infelizmente, a serpente, astuta e enganadora, tentou Adão e Eva a desobedecerem a Deus. A humanidade, seduzida pelo desejo de conhecimento proibido, cedeu à tentação. Assim o pecado entrou no mundo e com ele veio o sofrimento e a separação de Deus. No entanto, o amor divino nunca vacilou. Deus, em sua misericórdia, traçou um plano de redenção para reconciliar a humanidade consigo mesma. Ele enviou profetas e guias ao longo dos tempos, preparando o caminho para a vinda de seu Filho, Jesus Cristo. No momento certo, Jesus nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, ensinou sobre o amor e a verdade, realizou milagres e finalmente sacrificou-se na cruz para expiar os pecados da humanidade. Seu sacrifício trouxe a promessa de redenção e vida eterna. A história da criação, então, tornou-se a história da redenção. Deus ofereceu à humanidade a oportunidade de renovação espiritual, uma segunda chance para escolher o caminho da retidão e amor. A ascensão de Jesus da sepultura simbolizou a vitória sobre o pecado e a morte, abrindo as portas do céu para todos que escolherem segui-lo. E assim, a história da criação do mundo com Deus é uma narrativa de amor, perdão e esperança. A jornada da humanidade é moldada por escolhas, testes e redenção, sempre guiada pela mão compassiva de um Deus que anseia pela reconciliação com sua criação. À medida que a história da criação e redenção se desdobrava, a mensagem de Deus espalhou-se através dos tempos, alcançando corações e mentes de pessoas em diferentes culturas e lugares. A palavra divina foi registrada em escrituras sagradas, oferecendo orientação espiritual e princípios para uma vida justa.
A missão da humanidade, como parceira de Deus na criação, tornou-se clara: cuidar da terra e uns dos outros, promover a justiça, a compaixão e a reconciliação. A história do mundo continuou com seus altos e baixos, guerras e paz, descobertas e desafios, mas a presença de Deus permaneceu constante, inspirando pessoas a buscar a verdade e o amor. Ao longo dos séculos, comunidades surgiram, civilizações floresceram, e as histórias individuais se entrelaçaram em uma teia complexa de experiências compartilhadas. Deus continuou a se revelar através de mensageiros, ensinamentos e eventos que moldaram a compreensão humana do divino. Hoje, a história da criação e redenção continua a se desenrolar. A humanidade enfrenta desafios globais, ambientais, sociais e espirituais. A busca por significado e propósito persiste, enquanto as pessoas exploram diferentes caminhos em sua jornada espiritual. No entanto, a promessa de Deus permanece inabalável. A história da criação é também a história da graça divina, da oportunidade constante de renovação e transformação. Enquanto olhamos para o futuro, somos chamados a honrar a criação, promover a justiça, amar nossos vizinhos e buscar a reconciliação com Deus. Assim, a história da criação do mundo com Deus é uma narrativa em constante evolução, cheia de esperança, desafios e oportunidades para viver em harmonia com o plano divino. Que cada passo da jornada humana seja guiado pela luz da verdade, amor e compaixão, em busca da plenitude que só pode ser encontrada na comunhão com o Criador. À medida que a história da criação e redenção se estende, surgem novos capítulos e desafios. A humanidade, em sua busca incessante por entendimento, continua a desvendar os mistérios do universo, explorar fronteiras científicas e desenvolver sociedades complexas. No entanto, em meio a essas conquistas, persiste a necessidade de equilíbrio, compreensão e respeito pela criação divina. O chamado de Deus para a humanidade permanece, convidando-nos a amar e cuidar do próximo, preservar o meio ambiente e buscar a justiça. Em tempos de incerteza e conflito, a mensagem de paz e reconciliação ressoa como um farol divino, orientando-nos em direção a uma convivência mais compassiva e justa. À medida que as gerações se sucedem, novas vozes se elevam para proclamar a mensagem de Deus de maneiras inovadoras. Movimentos espirituais, líderes inspiradores e comunidades dedicadas emergem para responder aos desafios contemporâneos, mantendo viva a chama da fé e esperança. A história da criação com Deus é uma narrativa em constante evolução, convidando-nos a refletir sobre nossa própria contribuição para o tecido da existência. Nesse enredo divino, cada pessoa desempenha um papel único, influenciando o curso da história com suas escolas, as seus relacionamentos. Enquanto olhamos para o futuro, somos lembrados de que a jornada espiritual é uma busca contínua pela verdade, significado e conexão com o divino. Que a história da criação e redenção inspire a humanidade a abraçar a responsabilidade de ser criadora, comprometendo-se a preservar a beleza do mundo, nutrir relacionamentos e buscar a paz interior.